Se você tem pets em casa, certamente você também tem um jardim ou alguns vasos de planta na sua casa. Mas existem alguns perigos na relação entre plantas e animais. E nós falaremos exatamente sobre isso hoje. Como se dá a relação entre os animais e as plantas, nossos pets e as plantas? Bom, não sei se você sabe, mas a nossa ração vem algumas plantas diferentes, além daquilo que está ali na ração, no rótulo, né? Algumas acrescentam cúrcuma, beterraba, batata doce e outros condimentos também para enriquecer a nutrição dos nossos pets. Mas também existem plantas que são extremamente perigosas para os nossos animais. E é isso que nós iremos falar hoje. E para saber mais, vamos falar com uma especialista em plantas para conhecer um pouco mais sobre as plantas tóxicas para os nossos pets. Vamos lá! Estou aqui hoje com a Rina, que é botânica e professora de biologia, é isso? Isso. O que uma botânica faz? Bom, botânica é a área da biologia que estuda as plantas, né? Então, a gente vai aprofundar o conhecimento no reino vegetal. Certo, então estuda tudo sobre planta. Tudo sobre planta. Classificação, as que são perigosas, as que não são. Isso, exatamente. E hoje a gente veio falar contigo, então, sobre as plantas que podem ser, né, que podem ser perigosas para pets, é isso? Isso. Então vamos ao nosso ranking, a nossa lista de plantas perigosas para pets e crianças também. Vamos lá. A gente está falando de algumas famílias específicas, como uma planta bastante conhecida que está aqui em cena com a gente, que é a Comigo Ninguém Pode, é isso? Comigo Ninguém Pode, exatamente. As Comigo Ninguém Pode, elas são plantas de uma família chamada Arácea. Essa família é muito conhecida por ter muitas espécies ornamentais. Então, a que está em primeiro lugar, né, com acidentes domésticos envolvendo pets, é a Comigo Ninguém Pode, né? Então, existem várias espécies de Comigo Ninguém Pode, né, variedades diferentes. E a característica principal é que elas possuem oxalato de cálcio. Quase todas as espécies têm oxalato de cálcio na sua composição, na sua seiva. Então, nós iremos começar falando delas porque existem muitas espécies que nós levamos para dentro de casa e que podem, né, ocasionalmente, causar acidentes com os pets. E essa é a família campeã. Então aqui na família Arácea, basicamente as pessoas têm em casa pelas cores e porque são plantas de sombra, geralmente, é isso? Exatamente, são plantas que se adaptam muito bem a ambientes internos e elas toleram pouca luz, pouca luminosidade. Então elas têm vários coloridos diferentes, né? E são plantas assim muito encontradas em ambientes internos, muito recomendadas inclusive para ambientes internos. A gente está numa floricultura, na Floraeto aqui hoje, falando sobre isso, aproveitando esse espaço maravilhoso. Por quê? Porque são plantas ornamentais, plantas coloridas, plantas chamativas, algumas têm até um odor um pouquinho mais forte, né? Se a gente rompe uma folhinha. Exatamente. E isso chama a atenção de cães e chama a atenção de gatos também, né, Rina? Os cães, os gatos, né, por eles estarem em um ambiente ali limitado, esses animais domésticos, acabam tendo curiosidade em mastigar algumas plantas, né? Às vezes até mesmo por tédio. E os filhotes, quando estão ali explorando o ambiente, né, acabam mastigando mesmo por curiosidade e alguma parte da planta pode se romper, né, uma folha ou um pedaço do caule, liberando alguma seiva tóxica. O filhotinho tem a mudança de dente, irrita também a boca dele, Exatamente. né? Ele busca alguma coisa para poder aliviar essa coceira, Isso. Gato também que faz isso. Então, nesse momento, pode ser bastante perigoso você ter uma planta dessa e não saber. Nós não estamos dizendo não tenham de forma alguma. Pelo contrário, tenham, mas tenham com cuidado e separado, né? Exatamente. O que mais? Essas plantas aqui também da família Arácea, as alocásias, também podem ser tóxicas, tanto a folhagem quanto o rizoma, que é a parte que fica embaixo da terra, né? Elas têm coloridos diferentes, tá? Nas folhagens. E elas também são tóxicas para os animais. Então, se você tiver um animal em casa, suspenda a planta, né? Torne ela inacessível ao animal.
Então, nós temos aqui as aglaonemas, que tem essas folhagens coloridas, né? O chamativo dela não é a flor, Olha mas aí. sim a folhagem, que tem essas cores exuberantes, né? Nós temos também essas plantas que são cultivadas de forma pendente, né? Epipremum pinnatum, que tem muitas variedades também. Nós chamamos ela popularmente de jiboia. As jiboias existem também várias folhagens com cores diferentes e elas são muito cultivadas em ambientes internos também. Aqui também é outra jiboia que a gente tem, né? Essa já é uma variegata, né? Porque ela tem manchas, né? Com outras cores aí na folhagem, mas é da mesma espécie. Folhonas assim também. Esse é um filodendron, também da família Arácea. Esse gênero é muito comum aqui na Amazônia, né? Na América Central, na América do Sul. Esse é o Philodendron Ceylon, também contém oxalato de cálcio, então é preciso ter muito cuidado. Vamos falar dos antúrios. Também comum em quintais, também comum a turma ter em casa, né? Isso, antúrio, ó, uma planta muito bonita, né? A folhagem dela é espetacular. Ela tem essas cores vibrantes, né? Então, elas também podem estar ocasionando acidentes com os pets. Certo. E vale lembrar uma coisa muito importante. Lembra do brinquedo do pet? Você vai no pet shop, você vai comprar um brinquedo, né? Ele parece com isso aqui, ele chama a atenção. Então essa flor também, na tua casa, ela vai chamar a atenção do teu pet, ele vai ser curioso, principalmente gatos, e vão querer ver o que é isso. E aí que mora o perigo, né? Essa planta ela é exótica, foi trazida de Madagascar, né, uma planta africana, mas que se popularizou muito nos nossos ambientes internos, né? Muito recomendada também pelos paisagistas, porque elas toleram baixa luminosidade também, mas é necessário ter um cuidado com os pets, tá? Porque elas podem estar ocasionalmente causando acidentes aí. Eu tenho uma planta em casa, eu tenho dúvida se ela é uma arácea ou não. Tem alguma maneira mais simples que a gente possa saber se ela pode ser uma arácea? Então, geralmente as aráceas, elas são plantas monocotiledôneas, né? O que significa isso? Significa que quando germina a semente, ela libera apenas um cotilédone, ou seja, uma primeira folhinha, né, inicial, que seria aquela folha primária, e as raízes dela não são pivotantes, elas têm raízes cabeleira, que é aquela raiz que se espalha, né? Em todo o vaso. Quando você tira a terra, né, ela vai Fazer um emaranhado mesmo. Emaranhado, exatamente. As linhas, né, que a gente chama as nervuras aqui da folha, são paralelinérveas, mas a principal característica reprodutiva é a inflorescência, tá? Que é o que diferencia de fato, né, uma família, né, botânica da outra, que no caso das aráceas, elas possuem um espádice e uma espata, tá? Como se fosse essa mãozinha fechada e esse dedinho no meio, né? Exatamente, é isso. Olha Como aí. se fosse uma espiga de milho, né? Nós conhecemos então as aráceas e tem outras famílias também, né? Vamos dar uma olhada então? Outras famílias que podem ser tóxicas também, Rina? Sim, a família Euphorbiaceae. Essa é comum, né? Essa a gente vê em quintais, né? Exatamente. Essa planta aqui é nome popular, coroa de Cristo, e ela tem espinhos, né? Os espinhos por si só, eles já afugentam os animais, já afastam, né? Já repele os animais. Porém, se ele morder alguma parte da planta, né? Seja a folha, ela libera uma seiva como se fosse um leite. E essa seiva é tóxica, tá? Essa seiva é tóxica para o animal. Ainda sobre a família Euphorbiaceae, nós temos o cróton, né? O cróton ele é muito comum em paisagismo e jardinagem, porque ele se adapta bastante, né, à intensa luminosidade que nós temos aqui. E também é uma planta que todas as partes dela são tóxicas, podendo ser liberado aquele leite, né, aquela seiva lactescente, que pode estar causando acidentes aí ao ser ingerida. Além das que nós citamos, tem também algumas plantas como a espada de São Jorge e samambaia, é isso? Isso. Existem variedades, né, dessa planta que é muito comum, inclusive no Brasil inteiro, não só aqui na Amazônia, as pessoas cultivarem ela tanto como planta ornamental, mas também como planta de proteção, né? Então, o Brasil é um país imenso, né? Tem crendices populares e essa planta ela é muito utilizada no imaginário, né, brasileiro, aí, no imaginário cultural.
onde nós podemos também ter um perigo aí para os pets. A espada de São Jorge, também conhecida como espada de Santa Bárbara, espada de Ançã e uma infinidade de nomes, tá? Então essa planta também é tóxica para os pets e temos que ter cuidado com ela, tá? Onde nós iremos posicionar dentro de casa. Eu peguei essa planta como exemplo, né, das samambaias em geral, né, plantas pteridófitas. Todas elas nós temos que ter cuidado, tá? Com todas as espécies de samambaias. Muitas plantas que inclusive não são da nossa região, mas que foram trazidas de outras regiões do país, né, como as eras, né, o gênero Edera, elas também são tóxicas para animais e crianças. É aquela que está no muro, que sobe o muro? Geralmente são plantas escandentes, né? Elas são utilizadas muito no paisagismo, né? Mas também podem ser cultivadas eventualmente dentro de casa, né? Em interiores, em ambientes internos. Tem uma planta muito usada no paisagismo, a cicas. A cicas, ela produz um fruto e esse fruto é tóxico para os animais. Então, eventualmente, você pode estar passeando com seu pet, né, com seu cachorro, e ele pode mastigar aquele fruto ou aquela semente da cicas e pode estar, né, se envenenando, né, ou se intoxicando de alguma forma. Nós deixamos para o final uma planta especial, né? Isso. Que é? Uma planta que é muito usada, muito presenteada no Natal, né? Essa planta aqui? Ela também é da família Forbiaceae. Ela não é nativa, né, aqui da nossa região, mas ela ficou muito comum no Natal. Ela é chamada popularmente de flor do Natal, né? Então as pessoas costumam presentear ou fazer decorações natalinas com essa planta. Ela é muito bonita, porém também tem que se tornar inacessível aos pets, né? Você tem que suspender, colocar ela de alguma forma que eles não tenham acesso, tá? Ela também produz a seiva tóxica, né, que ao ser ingerida pode estar causando aí irritações na mucosa, diarreias, náuseas, vômitos. E vale lembrar que na natureza, cores vibrantes indicam perigo, né? Exatamente. Então fiquem atentos, protejam seus pets e a gente vai continuar então nossa caminhada falando um pouco mais sobre esse universo das plantas e dos animais. Rina, muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento e até a próxima. Eu que agradeço e fiquem atentos, né? Sempre que uma planta for linda, vistosa, vibrante, né? Procure saber se ela não é tóxica para os animais, para as crianças e não deixe de ter a planta, apenas suspenda, né? Coloque ela num local inacessível para os seus pets. Maravilha? Vamos nessa!